Pessoal, então bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de laboratório de introdução à robótica, tá certo? A parte de hoje, nessa aula de hoje, nós encerramos esse momento, né? Nós já viemos estudando isso no segundo bimestre, voltamos no terceiro bimestre estudando essa parte sobre atuadores e vamos dar entrada agora então, né, na última etapa, a parte que finaliza essa questão aí sobre os atuadores. No caso, hoje, nós vimos em aulas anteriores o motor de corrente contínua e vimos também o motor de passo. Na aula de hoje, ela é dedicada aqui a analisarmos algumas características sobre o servomotor, tá? Então, nós vamos ver como fazer esse acionamento do servomotor, ok? E também ver algumas características que ele tem comparado com os demais motores que nós já vimos anteriormente. Então, como está organizado aqui a aula de hoje? Então, nós vamos ver primeiro sobre o servomotor, né, o que são as características, como fazer o acionamento do servomotor, e eu já vou deixar aqui a primeira atividade do terceiro bimestre, ok? Vamos lá então. Opa, peraí que eu estou clicando no lugar errado. Pronto. Então, primeiramente, né, o que são servomotores? Diferentemente do motor de corrente contínua, diferentemente do motor de passo, tá? Os servomotores, eles são motores para aplicações onde se faz necessário um controle de posicionamento preciso, tá? Com alta velocidade, com torques elevados. Então, em resumo, aplicações de alto desempenho. Basicamente, tá? O servomotor, ele tem a seguinte característica, tá? A gente tem ele tanto para a versão industrial, que é esse motor apresentado aí na figura 1, mas eu também tenho os microservos, que são os utilizados por robistas em aplicações em que você não requer uma precisão tão elevada, tá? E nós vamos ver justamente o porquê que esses motores aqui, esses dois que nós estamos vendo, seja o microservo ou seja o servomotor industrial, porque que eles são utilizados para o posicionamento, né, para movimentos em que a gente precisa realmente conhecer a posição do braço robótico, a posição do eixo do motor que está saindo ali, né? Bom, o servomotor, ele tem algumas características, tá? Primeiro, ele pode ser um servomotor de corrente contínua, tá? Que aí enquadra-se, por exemplo, o motor de corrente contínua. A gente vai ter ele principalmente no caso dos microservos, que é para a aplicação robista, né? Vai estar em brinquedos, aeromodelos, braços robóticos didáticos. A gente tem servomotor normalmente de característica contínua. Pode existir servomotor de corrente contínua na indústria? Pode, mas eles não são comuns. Bom, além disso, eu posso ter servomotor também de corrente alternada, que você chega e vai conectar ele na rede da CEMIG aqui, simplesmente pluga ele na tomada e ele vai funcionar. Ele funciona de modo a ser corrente alternada. Então, ele é um motor de corrente alternada que pode apresentar duas características de construção distinta. A primeira é um motor muito eficiente, que está aí no auge agora, né, na indústria. Tudo que você fala de indústria, que você vai comprar um equipamento mais caro, usa-se esse servo síncrono, que é o servo motor do tipo brushless, né? Ou seja, um motor sem escova. O que ele muda? Ele muda a construção do motor de corrente contínua, tá? O motor que você tem ali,
O motor de rotação muda a estrutura mecânica de construção. Ele passa a ser um motor mais eficiente e com uma maior durabilidade mecânica. Então é algo que vai te proporcionar ao longo do uso menos manutenção. Bom, e temos também o motor, né, o servomotor também de corrente alternada, mas o servomotor por indução, que é também a diferença entre o motor de indução e o motor brushless está na construção mecânica entre os dois. Temos algumas diferenças. Na frente a gente tem uma tabela e um slide em que a gente compara esses motores, o que ganha de um lado, o que perde do outro. E para fechar esse slide aqui, o motor de passo, uma vez que você realimenta ele, ele também pode ser interpretado aqui como um servomotor, mas ele precisa de ter a realimentação. O que é realimentação, eu vou mostrar mais à frente aqui nos próximos slides. Então, como eu disse, vamos fazer uma comparação aqui entre esses motores que eu discuti aqui, né, nesse slide anterior. O servomotor de corrente contínua, o servomotor de corrente alternada e o servomotor com a estrutura de motor de passo. Bom, o que nós temos? Primeiro, em termos de capacidade, em termos de potência, estou falando ali de watts ou CV, né? O que nós temos? Se a gente utiliza motor de passo, o motor de passo ele tem baixa potência, tá? A mesma coisa acontece com o motor CC. Se você tem um servomotor que está utilizando o motor, ele é de corrente contínua. Nesse caso, a gente consegue alcançar potências de até 500 watts. Se você parar para pensar, eu não lembro o número certinho, que eu sou ruim para guardar esses valores. Mas um CV, que seria um cavalo de potência, né? Um motor de um CV ele é 714 ou 728 watts, alguma coisa assim. Eu não lembro certinho o número não. Vamos considerar ali 750 watts. Então a gente tem basicamente 2/3 de potência de um CV, né? É o máximo que a gente consegue alcançar aí com um servomotor CC. Já o servo CA, seja ele o motor brushless, né, que é o motor síncrono, seja ele um motor por indução, são os motores para aplicação industrial, tá? São motores para aplicação industrial. Então vejam que a potência, a gente tem motor para um ranger muito grande de potência, tá? Motores que começam com 100 watts e vão até 3.500 watts. No caso do motor síncrono. E para motores, né, que eu preciso de precisão e preciso de força, utiliza-se servomotores CA construídos utilizando motor de indução que conseguem entregar uma potência superior a 3.500 watts de potência, ou seja, é torque pra caramba, tá? Que esses motores têm. Vantagens e desvantagens, né? O motor de passo, ele tem uma vantagem de ser pequeno, ser compacto e ter custo reduzido. Em compensação, tá? Qual é a desvantagem de se utilizar esse motor de passo? Primeiro, eu tenho que ficar atento que eu não posso ter aplicações que exijam torque, que exijam potência, porque meu motor ele é fraquinho. Segundo, são motores que vão te entregar baixa velocidade e devido àquele acionamento PWM, tá, gente, que a gente viu na aula passada, ele gera ruído magnético. Ou seja, se você tem algum outro circuito eletrônico na sua linha ou próximo desse motor, ele pode sofrer uma interferência magnética. Porque interferência magnética é onda, é como se você estivesse transmitindo o sinal. Então você vai ter um cabo, você vai ter uma antena e aquele ali está gerando esse sinal e dissipando o sinal eletromagnético. Então acaba que no ambiente você inclui, né? Você coloca uma fonte de ruído magnético. Dependendo se você só tem acionamento, beleza. Agora, se você tem um monte de sensor e esses sensores são sensíveis a ruído magnético, como por exemplo um acelerômetro,
você pode ter problemas aí para tratar esses sinais aí de sensores futuramente. Bom, o servomotor, né, de corrente contínua, ele também tem uma dimensão externa pequena, já apresenta um torque melhor, porque a gente já está conseguindo colocar ali 2/3 de um CV, mais ou menos, né? Ele tem boa eficiência e controle. Eu vou falar sobre essa questão de eficiência e controle mais à frente, tá? Eu mostro o circuito e explico o que é essa realimentação, que é o que vai gerar essa característica de eficiência e controle. Um custo acessível, isso é importante, tá? Porque se você precisa, por exemplo, vamos imaginar que algum de vocês aí caia na indústria. Vamos pensar uma aplicação simples. Você precisa de abrir e fechar uma caixa d'água. Então você precisa de colocar um registro autônomo. Mas que você tem um tubo grande saindo lá, que é um tubo de 100. Então é um tubo ali que ele tem um diâmetro, né, de 10 centímetros, 100 milímetros de diâmetro. Então é um tubo grande. Se você vai colocar uma válvula no registro que abre e fecha esse tubo de 100, ela já vai ter que ser uma válvula mais parruda. Por quê? Essa válvula, querendo ou não, ela é pesada para a gente movimentar. Então, como ele tem dimensão pequena, um custo acessível e alto torque, eu sei que eu posso escolher um servomotor CC que ele consegue abrir e fechar para mim essa válvula. Ou seja, eu abro e fecho a minha caixa d'água de forma automática, utilizando um servomotor aí de baixo custo, né? E uma boa eficiência. Eu garanto que ele vai abrir e fechar tudo do jeito que eu quero. Contudo, o custo acessível ele também traz alguns problemas, que é limite na retificação. Se é para um posicionamento intermediário, ele tem baixa confiabilidade e vai te dar uma maior manutenção. Então, para uma aplicação de abrir e fechar a válvula, que a gente tem limites ali de abre e fecha, ok, ele vai funcionar bem. Agora, se você precisar de uma precisão maior, você já pode ter problemas ao uso desses motores. Por isso, tá, que utiliza-se, nós temos servomotores de corrente alternada do tipo síncrono, ou seja, servomotores brushless, que começam a ser vendidos em potências ali de 100 watts, ou seja, se você precisa de um ângulo intermediário, tá? E precisa de precisão desse ângulo, dessa rotação do eixo do motor, você já deve optar pelo uso de um motor do tipo brushless. Qual é o problema disso daí? Ele tem um grave problema. O grave problema dele está no bolso. Por quê? Ele é um motor caro. Tá? Por que ele é um motor caro? Bom, porque o fabricante, quando te vender esse motor, você vai demorar a voltar nele. Por quê? Como ele é construído mecanicamente, ele não te dá manutenção. A manutenção que esse motor vai te dar é baixíssima. Ou seja, você comprou um motor brushless CA e colocou na sua máquina, aquilo ali vai trabalhar anos e anos e anos sem você ter que abrir ele para dar manutenção. Ele lhe entrega alto torque associado a alta velocidade, ou seja, você consegue fazer movimentos rápidos e movimentos rápidos que tragam também força. Então, não é só velocidade, ele te entrega força, ele te entrega torque e te dá uma boa eficiência operacional. Ou seja, essa boa eficiência operacional, a gente pode traduzir isso aí relacionado à confiabilidade do movimento. Agora, se você tem um robô industrial ou uma CNC industrial, essa CNC ela vai mexer com eixos e cargas de posicionamentos, cargas elevadas, a primeira coisa que você vai precisar é de potência. Então, a única opção que lhe resta é o motor, o servomotor de corrente alternada por indução. Ele lhe entrega velocidade, ele produz altos torques, tá? Então ele produz
altos picos de torque. Então, principalmente, tá? Onde que eu preciso desse pico de torque? No início do movimento. A gente sabe isso lá da física. O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, o difícil é iniciar o movimento. Uma vez que eu tiro o meu motor da inércia, a minha carga da inércia, uma vez que ela está se movimentando, mantê-la em movimento, eu tenho uma requisição ali de menor torque. Ele também traz boa eficiência operacional, baixa manutenção e durabilidade. Contudo, né, ele é para trabalhar com cargas pesadas, porque ele tem uma baixa eficiência para capacidades menores. O controle dele, que é a malha de controle, que é esse feedback, é uma malha mais especialista, ela é mais complexa. Então, quanto mais complexo é a eletrônica que está ali atrás, né, para controlar a posição desse motor, maior será o custo e acaba impactando no preço. Eu deixo aqui na figura 4, aqui na caption dela, na legenda, um botão com link. Isso aqui é um link de aplicação, em que em cada junta do braço robótico, tá, você tem um servomotor, que são umas caixas pretas que aparecem lá nesses links do robô. Inclusive, tá, o robô que está lá é o Comal, o mesmo robô Comal que nós temos no laboratório, se eu não me engano, 307. Eu não lembro certinho o número do laboratório, não. Mas é naquele prédio lá da engenharia, no laboratório 307, aquele robô que fica preso dentro de uma caixa de vidro. É o mesmo robô que está no vídeo. E observem, quem assistiu ao vídeo, observe o seguinte. Primeiro, ele está fazendo movimentos de precisão. Chega para ele uma máscara pronta, com algumas peças, e nessas peças ele tem que fazer a inclusão, o aperto de parafuso. Então observe que ele tem a precisão para acertar a cabeça do parafuso, sem bater em nada, e além disso ele tem força suficiente para dar o torque necessário para prender o parafuso. Então observe essa característica nesse exemplo de aplicação aqui de servomotor do tipo CA, tá? Como que funciona, né? Eu estou falando sobre essa questão de posição, sobre questão de confiabilidade, sobre esse movimento preciso que o servomotor nos entrega, e isso é algo muito característico, tá, do servomotor, é o que difere ele dos demais que a gente viu, é porque que ele tem todas essas características, torque elevado e precisão de posicionamento. Porque em sua construção, o servomotor ele adota essa construção que nós estamos vendo aqui nessa imagem. Lógico, esse aqui é um servomotor dos mais vagabundos que se tem, tá? Mas todos os outros, os CAs que nós vamos ter ali, eles funcionam, né, de forma similar a esse que a gente está vendo aqui. Bom, o que nós temos? Temos o seguinte, uma caixa de redução, uma caixa de engrenagens. Essa caixa de engrenagens, ela é responsável em aumentar o torque a ser transmitido à carga. Então ali tem produz, né, o aumento do torque. Tem o motor CC, que é o motorzinho CC de alta velocidade, de baixo torque, que é o motorzinho CC mais barato que você conseguir colocar ali. Por quê? Eu não preciso preocupar com torque, porque eu tenho uma caixa de redução à frente. Quem vai aumentar para mim o torque é a caixa de redução. Só que, diferentemente do motor CC com redução que nós vimos nas nossas primeiras aulas, o servomotor ele tem uma parte de eletrônica. Essa parte de eletrônica é o que assegura que ele vá parar na posição correta. Por quê? Eletrônica ela é composta, tá? Nos casos mais baratos aqui que nós temos, ela é composta por um potenciômetro, tá? Então ele vai gerar para mim uma tensão à medida que o eixo do motor rotaciona,
E esse sinal de tensão gerada pelo potenciômetro, ele é então traduzido em posição angular e verificado se a posição angular está correta ou não para o sinal que você envia para o servomotor através de um circuito de controle. Então, a gente tem um circuito eletrônico que está monitorando se você fala para ele, rotaciona para mim o eixo 90 graus. Ele vai iniciar o movimento, o potenciômetro vai gerar um sinal, o circuito de controle ele compara o ângulo que eu tenho é de 90 graus? Sim ou não? Se falar que não, ele manda o motor avançar mais, rotacionar mais. Se o ângulo passou de 90 graus, ele manda o eixo voltar e parar em 90 graus. Isso é o que o circuito de controle faz. Então, é por esse sentido que o servomotor ele tem precisão, porque ele já tem uma eletrônica embarcada que ele assegura que quando você passar para ele a informação, uma referência, rotaciona para mim 270 graus, rotaciona para mim 90 graus, rotaciona 45 graus, há um sensor, que pode ser um potenciômetro, pode ser um encoder, e um circuito de controle que faz essa comparação e manda ele avançar ou retroceder até parar no ângulo a qual você está solicitando ao motor. Então, por isso que a gente tem precisão no movimento de um servomotor. Além disso, da precisão, agrego força, né? Esses motores eles agregam força porque eles estão associados a uma caixa de redução. Então, veja como a coisa ela é tão bacana e tão pensada que se houver alguma folga e vai existir folga na caixa de engrenagem, isso não interessa. Mesmo havendo folga na caixa de engrenagem, eu estou medindo o quanto o meu eixo girou. Então, se ele girou um pouquinho a mais por conta da folga, não tem problema. Eu tenho um potenciômetro que está dando para mim a informação se ele chegou ou se ele não chegou na posição que eu quero. Se ele não chegou, o circuito de controle vai mandar esse motor girar um pouco mais ou inverter, inclusive, o sentido de rotação dele. Tá? Isso aqui é o circuito, então, de controle. Então, pessoal, fazendo só uma puxadinha aqui para a aula, no terceiro ano vocês têm a disciplina de controle. Tá? Que é, se eu não me engano, quem está dando essa disciplina é o professor Luiz Felipe. O controle é isso. É pôr a máquina para fazer o que você quer. Então, é você dar uma referência para a máquina e a máquina, o motor elétrico, através de um sensor, enxerga qual é a posição que essa máquina está, qual é a velocidade, qual é o volume ali que você está querendo medir, né, que você quer controlar. E a partir disso, a gente tem então a questão da atuação. Então, a malha de controle, que é tudo que vocês vão ver, a gente precisa de ter um sensor, um circuito de processamento e um atuador. Então, no meu caso aqui, o sensor é o potenciômetro, o circuito de controle, o hardware, é a plaquinha verde que eu tenho aqui, que é o que vai falar para mim, anda para frente, anda para trás. Então, ele faz esse controle e anda tanto para frente ou anda tanto para trás. E ele transmite essas informações, passa essa informação para o motor CC aqui, que é o atuador em si, é quem vai exercer o movimento. Então eu tenho sensor, circuito de controle e atuador, que é o motor elétrico, é a bomba que você tem ali no caso de diversos sistemas que a gente utiliza. Bom, então, como que eu faço e envio informação para um servomotor, que é esse circuito de controle? Porque se eu preciso dar uma referência, eu tenho que dar essa referência eletronicamente. Tá? Essa eletronicamente, eu utilizo um sinal PWM. Então, o que eu mudo? Tá? O que eu preciso mudar? Primeiro, há algumas características nesse sinal. Primeiro, a frequência que aquele circuito de controle entende, o meu PWM eles tem que estar numa frequência de 50 Hz.
50 Hz significa que o meu pulso ele dura no máximo 20 milissegundos, tá? Então ele dura no máximo 20 milissegundos. E o que acontece? Basicamente, eu tenho algumas referências. Como eu posso durar no máximo 20 milissegundos, a gente tem como referência em que o meu tempo on, que é o tempo que o sinal PWM permanece com bit alto, ele dura 1,5 milissegundos, tá? Ele dura ali 1,5 milissegundos. 1,5 milissegundos é uma informação que você manda para o motor, que ele fala o seguinte: rotacione o seu motor 90 graus. Então a setinha é a sua referência. Ele está rotacionado, o seu eixo, ele vai parar em 90 graus. Se você manda esse pulso, ou seja, se você diminui, tá, esse tempo até para 0,6 milissegundos, o que acontece? Você manda esse seu eixo rotacionar 180 graus. Então, veja, ele saiu da posição de 90 e veio para a posição de 180 graus. Se você aumenta a duração, tá, do pulso para 2,4 milissegundos, você manda com que o eixo vá para a posição 0 graus. Ou seja, esse acionamento em específico é o acionamento geral para qualquer micro servo, tá? Então, esses servozinhos pequenos, deixa eu ver se eu tenho um aqui para poder mostrar para vocês. Só um minuto. Ó, aqui eu tenho um robô, tá? Tem um braço, deixa eu pôr aqui, ó. Aqui eu tô com um robô, tô plotando, mandando ele aí na câmera. Aqui em cima, ó, essa parte branca, tá vendo? Essa parte branca aqui é uma garra. Isso aqui, ó. Então, eu preciso de controlar a posição dessa garra. Então, para eu fazer esse movimento aqui com a garra, peraí, deixa eu ver. Esse movimento aqui, ó, eu tenho um servomotor. É o servomotor que vai mandar ela para mim abrir ou fechar, ó. Essa pecinha em azul aqui, ó, isso aqui é um servomotor, porque eu preciso controlar quanto que ela vai rotacionar, além de quanto que ela vai rotacionar, aí, ó, eu preciso de verificar também o quanto a minha garra abre e fecha. Para um micro servo, né, como é o caso desse aqui, um micro servo de 9 gramas, que é esse azulzinho que eu estou mostrando na tela, o sinal de comando que eu tenho que mandar é exatamente esse que está aí na tela. Se eu mando um PWM e só preocupo, tá, com o tempo on, porque a minha frequência de acionamento ela é definida ali, uma frequência de acionamento de 50 Hz, o que eu tenho que fazer? Eu sei que se eu mando um sinal de 0,6 milissegundos, eu tenho uma rotação de 180 graus. Se eu mando 1,5 milissegundos, eu tenho uma rotação de 90 graus. Se eu mando 2,4 milissegundos, eu tenho uma rotação de 0 graus. Então ele pode sair da posição de 0 graus e fazer para mim a rotação até 180 graus. Ok? E posição intermediária, Lucas? Vamos falar que eu não quero pegar aqui 90, eu não quero pegar 180. Eu quero pegar 135 graus. Eu vou ter que calcular, fazer uma regra de 3 aí, para que o meu tempo seja maior que 0,6 milissegundos e menor do que 1,5 milissegundos. Então faz a regra de 3 aí, se 180 é 0,6 milissegundos, 1,5 milissegundos é 90 graus, então 135 graus é x, faz a multiplicação cruzada aí, acha esse tempo intermediário e você vai vai fazer com que o eixo rotacione os 135 graus. Do mesmo modo, se você quiser fazer a rotação entre 0 e 90 graus.
Entre 0 e 90 graus vai ser para cada valor de ângulo, né? É linear aí, contínuo, entre 1,5 milissegundos, 1,5 milissegundos e 2,4 milissegundos. Então, se eu mandar ali, por exemplo, um sinal de 2 milissegundos, ele vai parar num valor intermediário para mim entre 90 e 0 graus. Ele para nesse primeiro semiplano que a gente tem, nesse primeiro quarto, né, de ângulo que a gente tem aí, que vai de 0 a 90 graus. Ok? Pessoal, esse exemplo de acionamento, vou deixar bem claro, tá? Esse exemplo que eu coloquei aqui no slide, ele é um exemplo que atende 95% desses servos motores que a gente tem aí para hobby, né? Que é esse servo motor que a gente compra no Mercado Livre aí por 30, 50, 60 reais. Eu não sei como é que estão os preços disso aí hoje. O servo motor industrial, ele faz uma movimentação superior a 180 graus. Então você tem servo motor que consegue rotacionar até 270 graus. Você tem servo motor que faz a rotação completa ali, que ele te dá 360 graus. Até mais de uma volta ele consegue dar. E você vai saber qual é a posição, como é que isso está rotacionando, tá? De novo, o que eu mudo? Eu mudo o meu sensor, que aí eu saio de um potenciômetro, que ele tem uma limitação física de giro, e vou utilizar ali um encoder, que o encoder ele só gera para mim uma sequência de pulso. Eu não fico preso a essa resistência, a essa questão mecânica do sensor, tá? Então, por isso que os preços, à medida que eu vou caminhando ali para a área industrial, né, motores industrial, o custo vai ficando mais elevado, porque eu vou trocando o sensoriamento. Troco o sensor, coloco o sensor mais eficiente, mais caro vai ser o produto que eu tenho que vender. Bom, malha de controle, né? Então, só para a gente entender que as contas sobre essa malha de controle fica lá pro terceiro ano, que é o que a gente fala então, como que aquela plaquinha, qual é a lógica de funcionamento daquela plaquinha do circuito ali que eu mostrei no diagrama. Então, aquele diagrama que eu vou falar lá agora, eu estou me referindo à lógica dessa plaquinha verde aqui da figura. O que ela faz? Primeiro, eu tenho que pensar no meu sinal de controle. Então, eu estou falando aqui de ângulo. Qual é o ângulo que eu quero mandar esse motor rotacionar? Uma vez que eu sei qual é o ângulo, 10, 20, 30, 140 graus, eu vou fazer a conversão desse ângulo em um sinal PWM de tensão. Então, eu gero meu sinal de PWM. Esse sinal ali que a gente sabe que é o tempo 1, que a gente acabou de ver e discutir, ele vai ser comparado. Comparado com quem? Ele vai ser comparado com a posição do sensor. Então, eu tenho um sensor que está acoplado à caixa de engrenagens, que aqui no meu caso era o potenciômetro, e isso está mandando para mim uma informação de tensão. Então, ocorre a comparação. Se o meu sinal PWM é igual a esse sensor, a essa tensão que está vindo do sensor de posição, ok, não tem que fazer correção. O motor já está parado onde eu quero. Agora, se existe um erro, seja para mais ou para menos, esse erro vai surgir aqui no bloco de comparação. Então, eu sei que eu tenho uma referência de PWM e a minha posição de sensor é diferente daquela que eu estou querendo. Isso resulta para mim no erro. Esse erro é então amplificado e gera para mim um sinal que vai fazer com que o motor rotacione mais um pouco. Rotacione para mais ou rotacione para menos, aí olhando em sentido. Ou eu mando ele girar em sentido horário, ou eu mando ele girar em sentido anti-horário. Então, essa saída variável aqui é o que controla para mim a ponte H, pensando em um motor CC, e que controla para mim o quanto ele tem que rotacionar. E a gente fica nisso a cada looping de interação. Qual é a minha referência? Qual é o sensor de posição? A leitura do sensor de posição. Se houver diferença, eu mando o motor fazer a correção. Então, por isso que eu tenho precisão.
Essa é a ideia da realimentação. É isso que o servomotor faz. Qualquer máquina, tá, pessoal? Qualquer máquina que trabalha sozinho, seja o piloto automático de um avião, seja o piloto automático de um carro, esses carros mais modernos que tem piloto automático, que você seta a velocidade dele e fala, eu quero andar a 100 km, eu quero andar a 60 km por hora, ele tem uma malha de controle que vai fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui no servomotor. O que muda? Muda esse bloco aqui de amplificação e o cálculo da saída de variável. Que aí a forma de fazer esse cálculo, ela é diferente. É isso que se vê lá no controle, que vocês vão ver lá no controle no terceiro ano. Ok? Então, veja, eu consigo garantir a precisão, tá, do servomotor somente porque eu tenho na sua estrutura mecânica um circuito eletrônico que faz para mim exatamente essa malha de realimentação. Ou seja, ele vai impor e garantir que o meu erro, uma hora ele chega ao valor aqui nulo, ele chega ao valor zero de erro, tá? Erro de posicionamento. Bom, antes de eu falar sobre atividade, sobre essa questão toda de funcionamento do servomotor, alguém tem dúvida? Ficou alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida aqui antes de eu passar para o exercício, para a atividade? Ou tá tranquilo? Deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Bom, pelo menos a Camille falou que tá ok. Alguém aí tem alguma dúvida? Ian. Beleza, então todo mundo que manifestou aqui no chat tá falando que tá tranquilo. Então beleza, então vamos continuar. Bom, atividade avaliativa, que é a primeira atividade aqui de laboratório de introdução, né, e de LPAP. Então vamos lá com calma, sem fadiga, tá? Qual que é o objetivo? Controlar a posição angular de um servomotor a partir da tensão gerada por um potenciômetro e ou botão de acionamento. Então eu posso fazer o acionamento do servomotor, falar com ele, para na posição 90, para na posição 70 graus, ok? A partir da leitura de um potenciômetro ou a partir de um acionamento de um botão, tá? A lógica de funcionamento desse acionamento eu vou esclarecer melhor no Microsoft Teams, tá? Mais informações serão disponibilizadas quando eu abrir a atividade lá no Teams. O que deve ser feito? Circuito eletrônico e programação. Circuito eletrônico, a atividade ela era por dia 26/11, ou seja, final do mês, para daqui 22 dias. Eu ainda vou dar aula sobre circuito eletrônico aqui no laboratório de introdução à robótica. Porque a partir de agora, vocês vão pensar sobre a questão de isolamento elétrico no circuito eletrônico. Então agora nós vamos aumentar algo a mais para se preocupar, né, para ter atenção do meu ponto de vista de hardware. Então eu vou dar essa aula ainda. Então o circuito eletrônico que vocês terão que elaborar já deve trazer esse circuito de proteção elétrica. É um circuito de proteção elétrica que ele vai além do fusível elétrico que a gente tem no circuito, que o fusível elétrico ele só protege a questão de sobrecarga. Se puxar corrente demais, ele vai interromper e abrir o circuito, ok? Nesse caso aqui que eu estou falando, são proteção elétrica para baixa corrente, tá? É o que a gente está fazendo, que a gente começa a usar os optosacopladores. Vou falar disso na próxima aula. O que vai ser entregue? Aquele mesmo esquema, entrega o código, porque a gente tem a parte da programação, senão eu não faço o acionamento do servomotor, e a imagem legível do circuito juntamente com um vídeo ali. O exercício ainda será feito em dupla ou de forma individual. Ele está valendo 10 pontos aí para laboratório de introdução à robótica e LPAP. Ainda falando sobre atividade avaliativa, o segundo exercício, que eu ainda vou passar lá para o finalzinho do terceiro bimestre, ele já vai ser a atividade em que vocês vão construir e programar o robô para a competição.
Aí ele já vai ser uma atividade em trios, tá? Então, nossa segunda atividade para o terceiro bimestre, ele já é uma atividade que tem que ser resolvida preferencialmente em trio. Aí já não pode ter mais atividades sendo realizado de forma individual. No pior dos casos, nós vamos ter dupla, se não der para formar trio aqui na sala. Então, se sobrar alguém, esse alguém que sobrou forma dupla, tá? Mas eu quero uma dupla aí no máximo. Não quero mais do que isso, uma ou duas duplas. Daí para frente, todo mundo trabalhando em trio, porque é o trio que vai poder participar da competição. Então, vocês já começam a programar e a trabalhar com o robô para a competição que vai acontecer, eu acho que em janeiro, ok? Então essas serão nossas atividades avaliativas para o terceiro bimestre. A primeira atividade é essa daqui, vou terminar de escrevê-la e disponibilizá-la até a noite. Eu disponibilizo essa atividade e a outra atividade eu disponibilizo ela mais à frente, que é sobre essa construção do robô usando o eBoots, que é o software de programação online, que a gente faz ele aqui via Mozilla, Google Chrome, esse tipo de coisa. Então é uma programação online que a gente cria e monta o robô para simulação. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu deixo aqui, tá? Vale a pena vocês fazerem uma breve leitura, que são duas leituras aqui curtas e pequenas sobre a questão e caracterização do servo motor. Então esse aqui é um material técnico mesmo, de fabricante, e esse aqui é uma outra explicação didática também, uma aulinha básica aí sobre o funcionamento de servo motor. Ok? Alguma dúvida ou podemos encerrar por hoje? Beleza, o que eu recebi de feedback aqui no chat é que tá tudo ok. Então, vou liberar vocês estão liberados aí. A aula por hoje eu encerro. Eu acho que foi o Otávio. Otávio, foi você que me pediu para tirar uma dúvida aí sobre a correção do seu código, que você ficou com dúvida na correção. Beleza, você aguarda aí que assim que o pessoal sair da sala eu te chamo aqui e a gente conversa, tá bom? É só aguardar aqui na sala que eu tiro a sua dúvida sobre o código. Pessoal, os demais colegas aí estão liberados, tá? Eu aguardo vocês na próxima terça-feira, né? Terça-feira não é feriado, então terça-feira nos encontramos em Laboratório de Programação Aplicada. Beleza? Bom final de semana para todos, até terça-feira. Estão dispensados aí. Ô Caio, se você tem a dúvida, permanece aí na sala que eu tiro a sua dúvida também. Bom final de semana, gente. Um abraço.